O livro que eu fui convidado a comentar pelo Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho é um texto já clássico, escrito pelo professor José Álvaro Moisés em 1978. Trata-se de Greve de Massa e Crise Política, estudo da greve dos 300 mil em São Paulo, 1953-1954, resultado de sua dissertação de mestrado defendida na Inglaterra em 1972. José Álvaro Moisés, que infelizmente nos deixou em fevereiro passado, foi um dos pioneiros no estudo dos movimentos populares urbanos no Brasil do pós-guerra. Ele pertenceu ao SEBRAP e ao SEDEC, além de ter feito parte do grupo de intelectuais que participou da fundação do Partido dos Trabalhadores. A trajetória do José Álvaro Moisés, ela importa bastante para contextualizar o seu livro por duas razões. Em primeiro lugar, né, a sua publicação em 1978 ocorreu em meio à retomada das mobilizações operárias e populares e que mudariam, né, os rumos do processo de distensão iniciado pelo ditador Ernesto Geisel. Como também a sua publicação ocorre em meio, né, à onda de novos trabalhos que começaram ali a revisar, no bom sentido, a história da luta dos trabalhadores no Brasil. Em segundo lugar, o Álvaro Moisés esteve vinculado, né, esteve intimamente vinculado e intelectualmente vinculado a Francisco Verfort, sendo que boa parte de seu trabalho foi um desdobramento e um esforço em robustecer as teses de Verfort sobre o populismo na política brasileira. Esse ponto é crucial também para analisar o impacto do livro em relação à minha trajetória como pesquisador. Apesar de hoje, né, me dedicar ao estudo do movimento operário brasileiro no período, né, que vai de 45 a 64 e que foi o objeto, né, de estudo do Verfort e do Álvaro Moisés, principalmente em relação, né, ao populismo na política do Brasil, o meu mestrado e doutorado eles foram dedicados ao estudo do movimento operário argentino na primeira metade do século XX. Assim, a minha iniciação e inserção nos debates sobre o populismo, ela se deu principalmente a partir das críticas feitas ao conceito pelos historiadores e sociólogos que se debruçaram sobre a história do movimento operário argentino, sobretudo a partir das críticas à teoria do populismo inauguradas pelos trabalhos do Juan Carlos Portantiero e do Miguel Murmes, né? São críticas que eu acredito que podem muito bem ser estendidas, né, às conclusões do Verfort e do Álvaro Moisés. Ou seja, em um primeiro momento, o meu contato com o trabalho de José Álvaro Moisés sobre a greve dos 300 mil foi extremamente crítico, né? Principalmente pela constante e recorrente necessidade do Álvaro Moisés de tentar enquadrar aquele movimento na teoria verfortiana sobre a heteronomia da ação da classe operária no período. Mesmo quando o próprio texto do Álvaro Moisés ele aponta, né, ele identifica, né, ações que claramente contestavam, né, os mecanismos de dominação e manipulação exercidos pelo sindicalismo populista, mesmo nesses momentos, né, o autor tratava de enquadrar essas ações como as manifestações convocadas à revelia das direções sindicais, a formação das comissões de fábrica que impulsionavam a mobilização de baixo para cima, né, mesmo quando ele descreve essas ações, ele trata de enquadrá-la, né, de enquadrar essas ações naquelas linhas gerais previstas pela interpretação do Verfort, né, de que a propensão da classe trabalhadora à ação, né, e mesmo as suas organizações alternativas ao sindicalismo oficial, como as comissões de fábrica, né, a chamada estrutura sindical paralela, como o Pacto Intersindical, né, ou mesmo anteriormente o MUT, né, de que essas, né, expressões alternativas, né, à organização do sindicalismo oficial, elas não serviam, né, para mais nada além de reforçar o populismo, né, como forma específica de dominação de classes. Essas estruturas não faziam nada mais além de vivificar ou dar vida, né, à estrutura do sindicalismo oficial, né? Bom, mas contudo, né, isso, eu acredito que os méritos da obra, na verdade, eles superam as suas limitações.
o que reforça o caráter do texto como um clássico que deve ser continuamente revisitado, né? Em primeiro lugar, eu destacaria, né, o pioneirismo do Álvaro Moisés em se debruçar sobre essa que foi uma das principais mobilizações de massa, né, e manifestação do protesto operário de São Paulo, ocorrida aí nos anos de 45 a 64, né, entre os anos de 45 e 64. Além de destacar a importância desse movimento na complexa conjuntura política nacional e que antecedeu o suicídio de Getúlio Vargas. Em segundo lugar, eu destacaria, né, que o fato de que o Álvaro Moisés, mesmo buscando enquadrar a mobilização dentro das teses, né, do Francisco Verfort sobre o populismo, ele não deixa de fornecer um importante panorama, né, sobre as táticas e práticas, né, desenvolvidas pela classe trabalhadora de São Paulo no período, chegando mesmo a sugerir, né, o que algumas pesquisas posteriores iriam corroborar, a existência de tensões internas, né, e de ações que escapavam ao controle da direção de um partido comunista brasileiro, né, supostamente monolítico e também um dos artífices do Pacto Populista, né? E por fim, eu destacaria, e que eu acho que é o mais importante, né, do livro do Álvaro Moisés, é a defesa, né, por parte dele, de que a ação da classe trabalhadora, né, o protesto, e principalmente o protesto operário, né, as greves e a agitação trabalhista, ela somente pode ser compreendida se a gente analisar não só, né, a ação dos trabalhadores, mas também como essa ação ela é moldada, né, condicionada pela interação estratégica dos trabalhadores com os patrões, né, com o Estado, mas também dentro da própria classe trabalhadora, né, entre as suas bases, né, os seus dirigentes intermediários e as direções das suas organizações políticas e sindicais